Senhor Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos por estarmos mais uma vez em tua casa com os teus filhos para um momento especial de ensino, de aprendizado, para o que pedimos a tua unção, tanto no falar como no ouvir, e também para sermos praticantes desta palavra. Senhor Deus, também neste momento, dedicamos esta Bíblia que será usada da maneira ungida por quem irá fazê-lo. Que seja mesmo um livro bendito nas mãos daquele que vai usá-la. Tudo para a glória do Senhor. Receba este culto que a ti oferecemos e nossa oração é em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé para esta leitura conforme já foi anunciado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Amém. Podem se assentar. Graças a Deus que mais uma vez podemos estar juntos e desfrutar do companheirismo cristão e da presença do nosso grande Deus. Os versículos iniciais, dos quais queremos destacar e no que é verdadeiro estamos. Eu digo amém. Este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E Ele
é o meu Deus, é o teu Deus, é o nosso Deus. E o seu nome é Jesus Cristo. E nós temos satisfação em aceitar, em confessar e em crer assim. Louvado seja o nosso Deus. No que é verdadeiro nós estamos. Quando nós lemos as epístolas de São João, nós encontramos ele afirmando, eu gosto muito dessas expressões dele, no capítulo 3, ele fala sempre presente, agora somos filhos de Deus. Maneira muito boa de ele expressar isso. No versículo 19 que lemos, sabemos que somos de Deus. Presente, é uma afirmação muito maravilhosa. Não podemos admitir que não somos de Deus, não é isso? Não podemos admitir que não somos de Deus, mas afirmamos que somos de Deus. Amém? Afirmamos isto. No que é verdadeiro nós estamos. Na mesma epístola, São João, no capítulo 2 e versículo 7, a Bíblia diz, irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Mas no versículo 8 ele diz, vos escrevo um mandamento novo. Num versículo ele diz, não vos escrevo um mandamento novo, e no outro ele diz, vos escrevo um mandamento novo. Mas o que é este mandamento antigo? Ele diz, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes, não novo, mas o antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra. Amém? É a palavra que desde o princípio ouvistes. No livro de Apocalipse 19 e no versículo 9, nós encontramos o seguinte, Apocalipse 19, versículo 9, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E no que é verdadeiro estamos. Gostaria de transmitir, pela direção de Deus, esta segurança. Se aquilo que nós temos não produz segurança, o que poderia dar segurança? Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu creio, você crê. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 8 e 9, a Bíblia diz, quanto ao mais, irmãos, igreja, tudo o que é verdadeiro, no que é verdadeiro nós estamos. Então, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é
honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Então, São Paulo tinha tanta confiança de que aquilo que ele estava transmitindo, ele disse: fazei, vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu digo amém, amém a isso. E o Deus de paz será convosco. Eu quero ler alguns parágrafos da mensagem O Manto Usado. Foi pregado em 25 de novembro de 56. No parágrafo 19, nós encontramos ele dizendo: e a igreja verdadeira começou em Gênesis, e o falso crente começou em Gênesis, e a indiferença começou em Gênesis, mas a igreja verdadeira também começou em Gênesis. Gênesis foi o princípio de tudo. Gênesis foi o princípio de tudo. No parágrafo 22, Gênesis foi o plantio, e estes 6.000 anos têm sido o amadurecimento. A semente se tornou uma semente ela mesma, voltou a florir para o fruto, e é o tempo do ajuntamento agora, o tempo da colheita. Todas as grandes coisas que começaram ali. A igreja verdadeira começou em Gênesis, tem vindo ao tempo do fruto, o fruto do Espírito. O anticristo começou em Gênesis, tem vindo para o seu fruto. Estamos apenas no tempo da conclusão de toda a dispensação deste mundo, do ser mortal. É o maior tempo em qualquer era, é o maior tempo em qualquer era. É este tempo, é tempo de agitação, é tempo incômodo para os pecadores, mas é um tempo maravilhoso para os cristãos, para mim, para você, porque sabemos que estamos guardando as coisas ou reunindo os últimos pequenos esforços para irmos para casa. Muitos de nós têm este clamor dentro de si: eu quero ir para casa, para encontrar com o Senhor. Isto que vemos entre o que estamos vivendo
não agrada a nossa alma. Nós lembramos que a Bíblia diz que a alma do justo Ló, mesmo que Ló não é um tipo da noiva, a alma do justo Ló era afligida todo dia pelo que ele via e ouvia. Pelo que ele via e ouvia em Sodoma. Isto afligia a sua alma, e nós então. À semelhança de Abraão, nós estamos separados. E temos recebido a visita direta de Deus, como ele recebeu. Mas à semelhança de onde vivemos, a nossa alma é afligida todo dia. Todo dia, pelo que vimos e ouvimos. E a nossa alma diz, ora vem, Senhor Jesus. A nossa alma diz, Maranata. A nossa alma diz, eu quero ir embora, para sair desse estado que se encontra. Eu li o parágrafo 22, 26, ele diz, e que grande tempo glorioso é este, em saber que todo pecado e lutas e provas da vida logo terminarão. Nós cantamos o hino que diz, breve vem o grande dia em que lutas findarão. Tempo glorioso. E o Senhor diz, falta pouco para finalizar. Ande mais um pouco, persevere mais um pouco. Todo pecado, lutas e provas da vida logo terminarão. Tudo terminará em um desses dias e iremos para casa com o Senhor. O que sobra é um tempo para pregarmos o Evangelho e trazermos para dentro tantos quantos pudermos. Tantos quanto pudermos. Agora, no parágrafo 28, então encontramos a mesma coisa hoje. A personificação do cristianismo. Mas no que é verdadeiro, nós estamos. Nós. Amém? Encontramos a personificação do cristianismo. Pessoas que tentam agir como cristãs, que tentam se fazer cristãs, se tentam fazer cristãs. Eu tento fazer de mim um cristão. Você não pode fazer isso. Deus tem que fazer aquilo. Amém? É só Cristo em você, que é a esperança da glória. Ele é o único que pode fazer isto. Ele é o único que pode fazer isto. Continuando nesta mesma mensagem, no parágrafo 30, ele diz, você apenas tem que ser quem você é. O que Deus te fez ser. Aí nós lembramos as afirmações de São João. Somos de Deus. Você sabe o que significa ser de Deus? Significa ser salvo. E ser salvo significa nunca mais ser perdido. Só por isso é que ele pôde dizer, somos de Deus. A tua alma diz, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Agora, ser quem você é
o que Deus te fez ser. O que Deus te fez ser. Parte do parágrafo 36. Aí ele diz: além do mais, não é a nossa batalha. Você diz: a minha batalha, a minha luta é a batalha dele. Deus dizia para Israel: não é a vossa guerra, é a minha guerra. Não é a vossa peleja, é a minha peleja. E aí o profeta diz: não é a nossa batalha, é a dele. Não é a nossa sabedoria, é a sua sabedoria. A única coisa que temos que fazer, a única coisa que eu tenho que fazer, você tem que fazer, é colocar nossa fé e confiança nele e ficarmos quietos para ver a glória de Deus. Aleluia! Vermos como esta glória se move, cada roda girando da maneira correta. Da maneira correta. Agora, nesta mensagem, é um manto usado. Todos lembram que ele está falando que o manto, a capa que Elias, o profeta, usou, Eliseu usou também. Eu não vou usar algo que já foi usado. Vem o que o profeta diz. Elias não alterou seu manto para servir em Eliseu. Está muito folgado, está muito apertado, está muito longo, está muito curto. Ele não alterou seu manto para servir em Eliseu. Ele ordenou a Eliseu que se adaptasse ao manto. O manto não vai ser mudado. É você, eu que tenho que me adaptar ao manto. Deus nos ajude a entender isto, Agora, Ele nos alterou, Ele nos altera para que sejamos qualificados para o manto. Não para que o manto se ajuste em nós. Às vezes queremos nós queremos que o manto seja mudado para servir em nós. Não podemos fazer isso. Você tem que se deixar ser modificado você mesmo para usar este manto. É o manto de Deus. E Ele o fez perfeito. E Ele tem que nos trazer para aquele estado para que o manto se encaixe em nós. Eu quero usá-lo como Elias o usou. Existem pequenas coisas que nós temos que aprender, como essa aqui é uma delas. Desse jeito, não vai mudar a mensagem. Você tem que mudar. Não queira mudar a mensagem. Somos de Deus. E no que é verdadeiro nós estamos. No parágrafo 55, aí ele diz: as provas podem vir. Nunca nos foi prometido ficar sem provas.
mas Ele dará graça para que possamos passar por elas. Que assim seja, Senhor, comigo, conosco. Se a montanha é muito alta para atravessar, muito profunda para passarmos por baixo, muito larga para darmos a volta, Ele dará graça para que possamos transpô-la. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Simplesmente não se preocupe, mantenha seus olhos em Cristo, pois Ele é o único que pode nos atravessar. Não é a tua batalha, é a dele. Ele é o único que pode nos atravessar. Eu te agradeço, Senhor, que isso o Senhor tem feito até aqui e o fará até a hora final. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 5 e versículo 10, ele diz assim: e o Deus de toda a graça, o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Ele fez isso comigo e com você. Graça, não mérito. Graça em poder crer nessa mensagem. Você já parou para pensar que você tem privilégio dado por Deus, fé dado por Deus para crer nessa mensagem? Você deve admitir que tem muitas pessoas que querem o resultado do que a mensagem mostra para nós, mas eles não têm fé para crer. Eles querem o resultado. Você pode observar em São Mateus 25, versículo 11, a Bíblia diz: depois chegaram as outras. Para que chegaram as outras? Para querer a mesma coisa que as que estavam prontas receberam. É ou não é? Porque se eles não quisessem isso, eles não viriam. Abre-nos, Senhor, nós queremos isso também. Mas a via para chegar a isso, eles não trilharam. Por quê? Eles não tiveram esta fé. Obrigado, Senhor, por nos dar isto. É nisto que o Espírito quer nos levar nesta manhã, no que é verdadeiro estamos. A luz do entardecer, a gloriosa luz do entardecer. Então é o Deus de toda graça que em Cristo Jesus te chamou à sua eterna glória, depois de padecerdes um pouco, depois de haverdes padecido um pouco. As provas, ora, elas vêm, né? Podem vir, nunca nos foi prometido ficar imunes a elas, mas Ele dá graça. Então o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de padecer um pouco, Ele mesmo, não é você, não sou eu, Ele mesmo batalhará essa batalha por você. Ele mesmo vos aperfeiçoará. Ele mesmo confirmará, fortificará e fortalecerá. O Senhor o fará, Ele diz: eu o farei. Amém? Eu digo amém a isso. Quantas vezes você já chorou por esse tipo, aquele outro tipo de lutas, mas Ele mesmo tem te consolado para que você persevere. O Deus de toda graça que em Cristo Jesus te chamou a quê? A sua eterna glória. Aleluia! Em meio a lágrimas você vê a glória de Deus, você vê a eternidade. Aleluia! Agora,
no 59 e 60, ele diz: e agora, Elias e Eliseu foram em direção ao Jordão. E Elias disse: agora, o que queres que eu te faça? E Eliseu disse: que caia sobre mim uma porção dobrada do teu espírito. Eliseu sabia que tinha uma obra a fazer. E ele disse: uma porção dobrada. Meu Deus, se nós pararmos para pensar, se nós fôssemos dizer para o profeta de hoje: eu quero uma porção dobrada do Espírito de Deus que está no irmão Brana. Meu Deus, o que seria isto? Mas Eliseu pediu isto para Elias. Ele não pediu apenas uma boa experiência morna, não um aperto de mão, não um companheirismo com o restante da igreja, mas o que eu quero é uma porção dobrada do melhor que há em ti agora. Do melhor que há em ti agora. No parágrafo 63, então, enquanto seguiam em frente, não foi mais do que poucos minutos, e ele disse: dura coisa me pediste, uma coisa muito forte. Todavia, se tu me vires quando eu partir, terás o que pediste. Lógico que Eliseu, nessa altura, sabia que ele tinha que estar junto com ele, com Elias, quando ele partisse. Então terás o que pediste. Isto tem que ter motivos sinceros. Irmão Eliseu, qual é o motivo que você pediu isso? Você vai precisar? Ou você vai brincar com isto? Tem que ter motivos sinceros. Tem que ter honestidade no coração. Então ele diz: eu vou precisar disto. Tem que ter simplicidade nos olhos, mantendo seus olhos na promessa. Se você está doente nesta manhã, aflito, qual é a aflição pela qual você está passando? Por que esse coração aflito nesta manhã? Veja bem, há uma grande promessa, não de Elias, mas do Deus de Elias. Se puderes crer, quando orares, quando você obterá o que tens pedido, não importa o que o médico diga, ou quanto isto, aquilo ou aquilo outro, mantenha-se sincero na promessa. Elias lhe falou algo dizendo: se me vires, é uma condição. Quando eu partir, isto virá a ti. Há uma promessa: se puderes crer, tudo é possível àqueles que creem. Tudo é possível àqueles que creem. Agora, sabemos
o que aconteceu. Sabemos que aconteceu. Eliseu estava junto e Elias, partindo, deixou cair a sua capa e Eliseu a tomou, a usou e, retornando para atravessar o Jordão, ele disse: aonde está o Deus de Elias? Isto é o que nós também dizemos. Não seja derrotado. Deus seja louvado, cada crente nesta manhã, que está envolto na retidão de Jesus Cristo, está andando em direção à estrada do Jordão. Não importa o que venha a acontecer, e Jordão significa fazer morrer a si mesmo. No parágrafo 119, ele diz: não precisamos de ensinamentos. Nós temos isto. Cada domingo temos os ensinamentos. Precisamos do Deus de Elias. Amém? Precisamos do Deus de Elias. Precisamos do poder do Deus de Elias. Esse poder voltando para as nossas igrejas. O poder para sustentar isto ali e chamar a palavra de Deus de verdadeira. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. A igreja tem sido ensinada. Isto é, e no que é verdadeiro nós estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o meu Deus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabemos que somos de Deus. Aleluia. Agora, na mensagem, o rei rejeitado. Aqui, antes o manto usado por alguém antes, que seria usado por alguém depois, o mesmo. O rei rejeitado, vocês lembram que foi quando o povo de Israel pediu para Samuel, o profeta, um rei. E Samuel, quando ouviu os argumentos do povo, ele foi falar com Deus, Samuel, o profeta. E ele disse: Senhor, eles me têm rejeitado. E você sabe o que Deus disse? Ele disse, o Senhor disse para Samuel: eles não têm te rejeitado, mas eles têm rejeitado a mim. Eles querem um rei em meu lugar. O rei rejeitado. Agora, algumas frases, algumas palavras nesta mensagem. No parágrafo 43, ele diz assim: nunca em qualquer era a intenção de Deus, nunca foi em qualquer era a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo. Nunca. Deus era a diferença em Israel. Porque as pessoas nos estranham? A diferença
é o mesmo Deus. Porque Deus te faz viver assim, vestir assim, agir assim, falar assim, proceder assim. Então ele disse, nunca foi em qualquer era a intenção de Deus que seu povo agisse como as pessoas do mundo. E Israel disse para Samuel, nós queremos ser como as outras nações, né? Nós queremos ser iguais aos outros. Eles podem ir e falar com esse rei e assim por diante, né? Agora, que fosse controlado ou governado como as pessoas do mundo. O povo de Deus, como sempre, tem sido um povo diferente. Aí digo de novo, o profeta diz, a diferença entre Israel e as outras nações era Deus, só Deus. Agora, um povo diferente, peculiar, chamado para sair, separado e completamente diferente em sua ação, em sua decisão, em seus modos, em seus negócios, em sua maneira de viver. Deus chama, Deus traz, como lemos há pouco, tão maravilhosa essa expressão que eu li aqui, né? Deus, o Deus de Israel, o Deus de Samuel, o Deus de Elias, de toda a graça, que em Cristo Jesus, eu digo, me chamou. Você diz, me chamou para quê? Para a sua eterna glória. Você agradece a Ele por isso? Oh, glórias a Ele, depois de haver padecido um pouco, depois de combater esse bom combate, depois de batalhar a maior batalha jamais pelejada, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Ele dará o que falta, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aleluias! Um povo diferente em sua ação, em seus modos, em sua maneira de viver. Na primeira epístola de São Pedro 4, eu li de novo 5 e 10, 4, 16 e 17. Mas se padece como cristão, não como que se intromete em assuntos alheios. Ele diz no versículo 15, que nenhum padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como se intromete em negócios alheios. Por que você está falando desse assunto que não é da tua conta? Daqui a pouco você sofre por causa disso. Mas se padece como cristão. Você sabia que quem padece como cristão é Cristo sofrendo em você? Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Eu te agradeço, porque eu posso sofrer como cristão. Como cristão. Porque é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Agora, no parágrafo 55, ele diz, mas a maneira que Deus tem para a sua igreja é que ela seja dirigida pelo Espírito Santo.
Isso começa em casa, na educação, como você diz, a educação de berço. Alguém disse assim: eu não tive educação de berço. O outro perguntou: por quê? Eu nunca dormi num berço, eu sempre dormi junto com meus pais. Isso é engraçado, não é? Mas a educação que nossas crianças têm na igreja mostra que educação elas têm em casa. Não é? Agora, a maneira que Deus tem para a sua igreja é que ela seja dirigida pelo Espírito Santo, seu Espírito. Irmão Samuel, o povo dizia, primeiro disseram: você já é velho. Será que eu envelheci? Samuel. Né? E mais alguns dias, daí você não vai dar conta mesmo, irmão Samuel. Talvez vai estar numa cadeira de rodas, talvez vai estar cego, talvez vai estar... Viu, irmão Samuel? E teus filhos não andam no caminho como tu andas. Então eles não servem para nós. Mas nós queremos ser iguais aos vizinhos. Vizinhos em nações, não é? Países. E aí foi onde Samuel falou com Deus, e Deus disse: eles não te rejeitaram, eles me rejeitaram a mim. Mas fala para eles, Samuel, qual vai ser a condição deles quando eles tiverem um rei. Explica tudo para eles, mostra o futuro. Mostra o futuro daquela moça que vai casar com aquele rapaz com quem ela não devia casar. Mas ela só vai saber que não devia casar depois que casou. Mostra para eles o que eles vão passar tendo um rei dominando sobre eles. Eu digo o que está escrito ali, depois se quiser ler, quando fala lá em Samuel. E Samuel voltou, fez uma reunião com o povo, explicou tudo. Nós vamos passar por isso, vão. Vocês vão passar por isso se tiverem um rei. Aí o povo disse: nós queremos o rei do mesmo jeito. Adiantou ele explicar? Então ele voltou para Deus. Então Deus disse: deixa eles fazer o que eles querem em relação a ter o rei. O rei rejeitado sou eu, diz o Senhor. E aí ele disse: então, lá veio Saul e lá vieram os problemas. A maneira de Deus para com sua igreja, que ela seja dirigida pelo Espírito Santo. Agora, nos 98, ele diz assim: o Espírito Santo quer que vocês vivam piamente cada dia da semana e cada noite. O Espírito Santo quer que vocês vivam piamente cada dia da semana, cada noite, separando-se das coisas do mundo. O 102, ele diz, agora notem como que um desafio, Lembrando que Samuel fez algumas perguntas para Israel. Ele disse: eu já disse alguma coisa para vocês que não veio a acontecer? Eu falei uma vez, eu preguei algo que não foi verdade? Não, sempre foi verdade. Sempre foi certo. Eu já me aproveitei de vocês? Não, nunca se aproveitou de nós. E agora?
Está bem o que vocês querem. Aí o profeta diz: as pessoas não querem agir diferente de como o resto do mundo. Aí ela diz eu passei tanta vergonha por estar naquele lugar com esse vestido. Se eu tivesse vestido igual às outras, eu não teria passado vergonha. As pessoas não querem agir diferente como o resto do mundo age. Não querem sair na rua e ter o rosto lavado. Aí veio a mim um senhor e disse: irmão Brana, o irmão deve recolher aquelas fitas daquele domingo, daquele dia que você pregou. Não deixa tirar nenhuma cópia para não sair para frente. Aquelas fitas, viu, irmão Brana? E desculpar-se por elas, irmão Brana. Recolher as fitas e desculpar-se do que o irmão pregou nelas. Ou então, nós não te apoiaremos mais. E agora, irmão Brana, o que você vai fazer? Não saiu nenhuma cópia dessa gravação? Ainda não, mas estamos preparando. Então devolva para mim o original, que eles estão pedindo para que essa fita não saia por aí. E eu disse, porque ele disse: nós não vamos te apoiar mais se você não tirar essas fitas. Vocês vejam aonde que ele chegou. E se desculpar, quer dizer, não deixa essa fita sair para o mundo, que Deus disse, essas fitas vão para o mundo todo. E ainda pedir perdão do que pregou nessa fita. Pensou um profeta está nessa situação? Aí ele diz assim: eu fico com a palavra de Deus. Se isso exigir tudo na minha vida, eu permanecerei com o que eu preguei nessa fita. Mas o irmão deveria recolher essa fita e aquela fita e aquela fita. Aí no 102 ele diz: eu nunca preguei algo em minha vida que me envergonhei disso. Eu não recolho nem fitas, nem discos. Eu permaneço com o que o Espírito Santo diz. Amém, aleluia. Aí ele diz: eu vivo por isso e eu morro por isso, mas eu fico com isso, e no que é verdadeiro estamos. Aleluias. Então, nós estamos no que é verdadeiro. Então já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Casa de Deus sou eu, casa de Deus é você. Aleluias, casa de Deus é você. Eu digo amém ao que o profeta diz. Eu fico com o que o Espírito Santo disse que veio ser gravado naquela fita. Eu vivo por isso e eu morro por isso. Eu vivo por isso e dou a minha vida por isso. Mas não mando recolher essas fitas. Se vocês querem ir embora, vocês vão. Se vocês não me apoiam mais, deixam de me apoiar. Agora, vamos notar a experiência que o profeta diz aqui, não é? A partir do parágrafo 147. É a visão que ele teve além da cortina do tempo.
E nós lembramos da segunda carta aos Coríntios, quando Paulo, no capítulo 12, ele diz assim, né? Ele diz assim, no versículo, 2 Coríntios 12, versículo 4, ele diz: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Ele não pôde falar o que ele ouviu lá. No versículo 7, ele diz: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações. Irmãos, nós compartilhamos com esse ministério do profeta excelentes revelações, excelências das revelações. O mundo não crê nisso, nós cremos nisso. E nós estamos compartilhando com as experiências do irmão Branham, experiências que Paulo não pôde compartilhar com a igreja. Ele diz: para não me exaltar pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para não me exaltar. Deus, mantenha-nos humildes e gratos por aquilo que nós temos do Senhor. Aí ele diz assim, vamos acompanhar: eu estou mais convicto que nunca em minha vida de que se necessita do amor perfeito para entrar lá. Eu digo, do Espírito Santo, para entrar lá. Lá não havia ciúme, mas aqui tem. Lá não havia cansaço, aqui tem cansaço, indiferença. Lá não havia morte, não havia enfermidade, nunca pode entrar ali. A mortalidade nunca poderia envelhecer a pessoa. Eles nem podiam chorar, era só regozijo. Ali sim é só alegria, só regozijo. E eles me disseram: ó meu precioso irmão, e me levaram e me colocaram num lugar elevado. E eu pensei, não estou sonhando, estou olhando para o meu corpo deitado ali embaixo na cama. São Paulo diz: se no corpo, se fora do corpo, não sei. Mas o irmão Branham sabia que era fora do corpo físico e estava no corpo celestial. Me colocaram ali em cima. E eu disse: ó, eu não devia estar aqui em cima. Vieram mulheres e homens, ambos os lados, na flor da idade, clamando. E uma mulher estava ali de pé e ela clamou: ó meu precioso irmão, estamos tão felizes em vê-lo aqui. Eu disse: não entendo. E aquela voz que falava comigo, acima de mim, disse: sabe, está escrito na Bíblia que os profetas foram reunidos com o seu povo. E eu disse: eu me lembro das Escrituras. Bem, isto será quando você se reunir com o seu povo. E eu disse: mas eles são reais e podereis senti-los, sim. Mas há milhões, não há tantos Branhams assim. E aquela voz disse: eles não são Branhams, eles são teus convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Oh, a graça que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória. Guardem isso. Aleluias. Esses são os que você guiou ao Senhor. Quanto vale essa mensagem para nós? Algumas daquelas mulheres ali, que você acha tão belas, tinham mais de 90 anos de idade quando você as guiou ao Senhor. Não é de se admirar que elas estejam clamando: nosso precioso irmão. Todos de uma vez clamaram e disseram: se você não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. E o Senhor disse: você andou por tua própria escolha. A decisão dele beneficiou a nós todos.
Olhei por ali e pensei, eu não entendo. E eu disse, onde está Jesus? Eu tanto desejo vê-lo. Agora ele está um pouquinho mais alto, bem naquela direção, disseram. Algum dia ele virá a você. Você foi enviado para ser um líder, e Deus virá. E quando ele vier, ele te julgará conforme o que você ensinou. E São Paulo disse, eu nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Você será julgado pelo que você ensinou. Por isso São Paulo diz, estou limpo do sangue deles. Se eles entram, você ensinou, isto determina se eles entram ou não. Nós entraremos de acordo com o seu ensinamento. E eu disse, mas eu estou muito feliz. E Paulo, ele tem que estar nessa posição? Pedro tem que estar nessa posição? Sim. E eu disse, eu preguei toda a palavra que eles pregaram. Eu nunca divergi dela, nem de um lado, nem de outro. Onde eles batizaram em nome de Jesus Cristo, eu também batizei. Onde eles ensinaram o batismo do Espírito Santo, eu também ensinei. Tudo quanto eles ensinaram, eu também ensinei. E aquelas pessoas clamaram e disseram, estamos confiados nisso e sabemos que vamos com você algum dia de volta à terra. Jesus virá e você será julgado de acordo com a palavra que nos pregou. Eles disseram para o irmão Brana, você será julgado de acordo com a palavra que você nos pregou. E então, se você for aceito nesse tempo, o que você será? Então você nos apresentará a Ele como seus troféus de seu ministério. Você nos guiará a Ele e juntos voltaremos à terra para vivermos eternamente. E eu disse, eu tenho que retornar agora? Eu tenho que retornar? Eu tenho que voltar a minha carcaça, quer dizer, ele, seu corpo que estava lá? Sim, eu olhei, podia ver as pessoas até perder de vista, e ainda estavam vindo, querendo me abraçar e dizendo, nosso precioso irmão. Nesse instante uma voz disse, tudo que você sempre amou e tudo que sempre amou a você, Deus os deu a você aqui. E eu olhei, aí ele disse, eu vi até o velho cachorro chegando, o meu velho cavalo, colocou sua cabeça sobre meu ombro, relinchou, tudo que você sempre amou, tudo que sempre amou a você, Deus os tem dado em sua mão, através do seu ministério. E eu senti me afastar daquele lindo lugar. Eu olhei em volta de mim e eu disse para minha esposa, você está acordada? E ela ainda estava dormindo. E eu pensei, ó Deus, ajude-me, ó Deus, nunca me deixe comprometer uma palavra. Deixe-me permanecer exatamente nessa palavra e pregá-la. Não me importa o que aconteça. Vai lá e não deixe essa fita da pregação daquele dia sair. E você tem que ainda vir no púlpito e se desculpar. Qual é o homem de Deus que vai se desculpar da palavra verdadeira que ele pregou? Mas se não fizer isso, irmão Brana, nós deixaremos de te apoiar. Eu quero o apoio do Senhor Jesus Cristo. Eu quero o apoio do Senhor para isso. Agora, veja bem, deixe-me permanecer exatamente nessa palavra e pregá-la. Não importa o que aconteça, o que qualquer pessoa faça, quantos Saúls, os filhos de si surjam, quanto isto, aquilo mais.
Deixe-me, Senhor, prosseguir até aquele lugar. Aleluia. Eu digo isto com minha Bíblia aberta diante de mim esta manhã. Eu tenho um menininho ali de 4 anos de idade para ser criado, uma menina de 9 anos, uma adolescente pela qual eu estou agradecido, que tomou o caminho do Senhor. Deus, deixa-me viver para criá-los no caminho e admoestação do Senhor. O mundo todo parece clamar a mim, mulheres de 90 anos de idade, homens. Se você não tivesse ido, não estaríamos aqui. Deixa-me, ó Deus, prosseguir na batalha. Porém, se vier a morte, seria um gozo, seria um prazer entrar. Seria um gozo sair dessa corrupção e vergonha que está aqui. Se eu pudesse construir um bloco, falei esses dias, que ele falou que se ele pudesse dar segurança a seus filhos, com um muro em volta deles de 10 metros de largura, ele faria muito mais. Um bloco quadrado de 100 bilhões de milhas de altura, ele falou muito mais. Eu o faria, mas assim é o amor perfeito. Cada degrau nessa direção torna-se mais estreito até chegarmos ao lugar que estamos agora. Cada degrau nessa direção para o amor perfeito torna-se mais estreito até chegarmos ao lugar que estamos agora. Seria apenas uma sombra de corrupção. Essa pequena coisa que podemos perceber e sentir que há algo em algum lugar. Ó meus preciosos amigos, meus amados, meus queridos do Evangelho, meus filhos gerados a Deus, ouçam a mim, seu pastor. Vocês, eu queria que houvesse uma maneira de explicar isto a vocês. Eu não posso dizer o que eu vi lá, disse Paulo. E agora o irmão Branham disse, eu queria uma maneira de eu poder explicar isso a vocês. Não há palavras, não consigo encontrá-las, não se pode encontrar em nenhum lugar. Porém, do outro lado, logo depois desse fôlego, há coisa mais gloriosa que não há como explicar. Simplesmente não consigo fazê-lo, mas seja o que for que fizer, amigo, coloque tudo mais de lado até que você receba o amor perfeito, até que você chegue ao ponto que você consiga amar quem não te ama, amar seus inimigos, amar a todos, tudo mais. Essa visita lá para mim me tornou um homem diferente. Eu nunca posso ser o mesmo irmão Branham que eu era antes. Quer os aviões estejam sacudindo, os relâmpagos estejam brilhando, os espiões estejam com a arma apontada para mim, seja o que for, não importa. Vou prosseguir na batalha pela graça de Deus, pois tenho pregado o Evangelho a toda criatura que eu posso, persuadindo-as a essa linda terra, além da cortina do tempo, além da cortina do tempo. No que é verdadeiro nós estamos. Mais ensinamento, ele disse, nós temos. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. 1 São Pedro 4, eu me referi a isso algumas vezes, a partir do versículo 7 ele diz, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo, tende o amor perfeito, tende a ardente caridade, uns para com os outros,
porque a caridade cobrirá multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Deus complete o que Ele mesmo começou na vida de cada um de nós. E Ele começou antes da fundação do mundo. E Ele nos deu isto agora. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. No que é verdadeiro nós estamos. No que é verdadeiro nós estamos. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o Deus de toda graça. O Deus de toda graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Ele mesmo fará. Vamos nos colocar de pé. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Vamos inclinar nossas cabeças, fechar nossos olhos. A nossa alma engrandece ao Senhor. Alegria, há gozo inefável em nossos corações. Aquilo que não se pode explicar. Como o profeta disse, eu não consigo explicar. Mas isso foi tão real. E eu voltei para o meu corpo. E eu voltei para pregar e persuadir a toda criatura. E nós fomos o alvo desta pregação, desta mensagem. As fitas não foram apagadas. Elas puderam cair em nossas mãos. Senhor Deus, amado Pai Celestial, o que mais direi eu? Senhor, São Paulo disse, faltar-me-ia tempo de contar dos testemunhos de irmãos do passado. Deus amado, eu te agradeço por esta experiência do apóstolo São Paulo, da qual ele não pôde falar para a igreja. Mas eu te agradeço, Senhor, pela experiência do irmão Branham, que ele voltou e pôde falar para nós. Senhor, que possamos nos envergonhar de nossos erros e nossas falhas e desejar sair daqui nesta manhã melhores cristãos, com o manto usado em nosso viver, que é a tua mensagem. Não mudá-la, não adaptá-la a nós, mas nós vesti-la para ela ser em nosso viver como ela é. Cuide desta igreja, destas vidas preciosas. Queremos estar lá, queremos estar na eternidade, queremos estar em novos céus e nova terra, porque próximo está o fim de todas as coisas, quando as lutas cessarão. Breve vem o grande dia. Aleluia, nós dizemos Maranata. Deus continue falando conosco. Deus continue mostrando o que nos aguarda, o outro lado, para que possamos nos desprender de todas as coisas que ainda querem nos amarrar aqui. E amar aqueles que não nos amam, amar os nossos inimigos, orar por todos, ser luz do mundo, ser, ó Deus, pessoas que possam realmente ser cristãos. Cristo em nós, a esperança da glória. Perdoa-nos, porque ainda temos falhado tanto, mas o teu sangue ainda age para que sejam apagados nossos pecados. Pela fé em tua palavra, nós cremos e aceitamos que nesta mesma hora o Senhor pode curar o que está enfermo, libertar o oprimido, dar aquilo de que temos necessidade. Leva esta igreja de volta a seus lares e que à tarde possamos receber mais uma porção daquilo que o Senhor tem para nós. E pedimos, Senhor, continue falando conosco enquanto for necessário. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que sua graça, pela qual fomos chamados
para a eterna glória do Senhor. Permaneça conosco até a hora final. Amém. Amém. Se você deseja abençoar um a outro e assim sair, assim o faça. Amém.